Bom, boa noite a todos e a todas. Hoje é 7 de março, terça-feira. Vamos iniciar aí a nossa palestra, né? A oficina sobre o plágio acadêmico com o professor Jones Bernardes dos Santos Mota, ou simplesmente Jones, o nosso professor e pedagogo. Jones, muito obrigado, né, por mais essa ação. Antes de passar para o Jones, passo aí para Sabrina, nossa diretora de ensino, e depois para o Daniel, diretor de administração e coordenador da pós em gestão. É um prazer ter os nossos alunos aqui, né, da pós em docência e de gestão de projetos e negócios em TI. Espero que eu tenha muitos orientandos meus aqui, né, porque plágio é algo que é um cuidado que nós precisamos ter, tá? E se policiar, e o Jones vai estar explicando isso, tá? Mas vamos em frente. Desejo aí uma boa oficina para todos. Passo para você, Sabrina. Boa noite a todos e todas. Não vou me alongar, só queria, sim, primeiro agradecer, Jones, pela oportunidade, pelo conhecimento que você vai dividir com a gente aqui hoje, e dizer a todos e a todas que aproveitem bastante, né? Plágio é um assunto muito delicado, porém muito importante, né, na técnica, porque às vezes na nossa escrita, né, nós lemos tantos materiais que a gente começa a se apropriar de alguns conteúdos, e quando a gente começa a escrever, a gente acha assim, não, né, eu aprendi dessa forma, então são questões aí que a gente precisa trabalhar com muito carinho, né? Então, só deixar aí o meu carinho a todos e a todas e dizer, aproveitem a oportunidade de hoje, né? O Jones é uma pessoa muito querida, é muito competente, aí vai colocar aí muita coisa, tá bom? Um abraço para vocês. Daniel, por favor. Bom, pessoal, muito boa noite. Agradeço a presença de todos vocês. Queria agradecer ao Jones por eu estar participando com a gente. É um tema muito importante e eu também sou da filosofia, necessidade de combater o plágio, não apenas no ensino médio técnico, que já conhece, mas desde a fundamental, digamos assim, para não incentivar que os alunos comecem somente a copiar e colar. Então, Jones, o que você precisar, conte sempre comigo, qualquer coisa precisar, o que precisar, então estamos aí. E mais uma vez agradecer você por estar colaborando com a gente. Eu que tenho diversos orientandos na pós-gestão e alguns na docência, eu sempre falo sobre isso também. Muito obrigado mais uma vez e a palavra é sua. E quando quiser, é só pedir que eu vou passando para você aqui. Muitíssimo boa noite a todos e todas. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite e reforçar a importância dessa oficina nesta noite sobre plágio acadêmico. Então, eu gostaria de agradecer imensamente a proposta do coordenador da pós-graduação em docência, também do coordenador da pós-graduação em gestão, porque o plágio não é um tema que se esgota, não é um tema qualquer, é um tema que envolve questões delicadas da vida acadêmica de todos nós, né? Então, é mais que urgente, é mais que necessário termos espaços, como o Daniel disse, não só na pós-graduação, mas também na graduação, no ensino médio e, né, quiçá, no ensino fundamental, para discutirmos sobre o plágio, né? Algo que é crime. E a gente vai ver um pouquinho sobre isso nesta oficina. Então, já de pronto, eu gostaria de agradecer o convite e dizer também que eu estou aberto às perguntas e dizer também que aqui é um momento de formação, não é um momento de intimidação, olha, não cometa plágio, mas um momento de formação. E que essa proposta
se estenda nos demais semestres. Esse é o meu desejo, inclusive enquanto professor recém-chegado e orientador. Pode passar, por gentileza, Daniel. Então, primeiramente, eu gostaria de esclarecer o que é plágio, né? Plágio, em linhas gerais, é a gente se apropriar de uma obra intelectual que não é nossa, de outra pessoa, sem dar os devidos créditos, né? Sem citar, né, diretamente aquela pessoa na qual ela é autora daquilo que a gente está se apropriando, e aí cabe esclarecer ilegalmente. A Lei de Direitos Autorais de 1998, mesmo após algumas mudanças, inclusive em 2008, mais recente, uma mudança provocada pelo CNPq, né, ela traz, né, os efeitos de se cometer plágio no Brasil, né? Se tratando de um crime, né, a pessoa pode ser presa, né, pode ter detenção de 3 a 1 ano, né, com multa, né? Então a pessoa, se ela pagar uma fiança, ela não fica presa, mas se ela não pagar, ela corre o risco de ficar presa de 3 meses a 1 ano. Porque no Brasil, a partir da nossa Carta Magna, da Constituição de 88, o plágio ele é crime, né? E por quê? É importante a gente fazer um breve retrospecto histórico, né? E por que se tornou, em 1998, o plágio se tornou, né, crime no Brasil? Porque na década de 70, né, tanto na graduação, tanto na pós, inclusive mestrado e doutorado, não só a lato sensu em si, né, a escrito sensu também, houve um grande número de reproduções de trabalhos que já haviam sido feitos, inclusive publicados no Brasil. Então, o movimento de educadores, né, inclusive movimentos de organizações como o AMPAI, né, como a própria CAPES, inclusive no Brasil, se reuniram e fizeram pressão no movimento de redemocratização do país no final da década de 70 e mais fortemente no início da década de 80, para se haver uma punição para essas reproduções desenfreadas de apropriações de uma pessoa à obra de outrem, né? Então, essa reprodução não autorizada foi caracterizada pela Lei de Direitos Autorais como plágio, o que nós conhecemos como plágio. E a partir da Constituição de 88, o plágio foi concebido como crime no Brasil, com detenção variável de 3 a 1 ano, né, passível de multa e de pagamento de fiança, né? Pode passar fazendo um favor, Daniel. É importante, pessoal, destacarmos e vocês saírem dessa oficina hoje com algo em mente. O plágio acadêmico ele tem características específicas. Por isso que quando nós damos nome a essa oficina, a gente coloca plágio acadêmico, porque existem outros tipos de plágio com suas especificidades. E o plágio acadêmico, ele tem as suas características, ele tem as suas especificidades. Então, quando nós tivermos um ambiente como este, de pós-graduação em docência, em gestão, é importante a gente usarmos o termo correto, plágio acadêmico. Porque se a gente falar plágio, a gente está generalizando. Que tipo de plágio? Então, nós estamos falando aqui de plágio acadêmico, né? Muito mais complexo e delicado que apenas copiar e colar. Às vezes, as pessoas, principalmente as que cometem plágio, não têm dimensão, né, do tamanho, né, do crime que está cometendo. Para além, pessoal, de pagar uma fiança, para além, pessoal, de ficar de 3 a 1 ano preso. Para além disso, né,
o plágio acadêmico ele tem consequências históricas na nossa vida. Por exemplo, e eu vou falar disso mais na frente, né, a perda do título. Né? Por exemplo, aqui vocês saem especialistas em gestão, gestão de projetos, especialistas em docência para educação profissional tecnológica. Se for detectado plágio, mesmo depois da defesa de vocês, né, vocês podem perder o título, passar por uma comissão interna, né, montada pela pós-graduação, posteriormente levada ao conhecimento das instâncias máximas de colegiado, tanto do campus, tanto do instituto, e vocês perderem o título. Bem, mas disso eu vou falar também mais lá na frente. E o plágio acadêmico ele é uma fraude autoral que visa enganar. Para além dessa fraude, a gente está enganando quem está lendo o nosso trabalho. Por quê? A gente está enganando o leitor, se apropriando de uma escrita que não é nossa, de uma ideia que não é nossa, de uma tese que não é nossa, e aí eu não falo tese de doutorado em si, uma tese que são ideias, né? Defesa de ideias, que não é nossa, né? E aí a gente, de uma dissimulada autoria, né? E que a gente fere, inclusive humanamente dizendo, princípios morais e principalmente éticos, né? Uma das justificativas basilares do CNPq, que tem uma comissão específica para analisar casos de plágio no Brasil, né? Mais especificamente, inclusive, na pós-graduação, lato stricto sensu, é a questão ética. Porque a partir do momento que a gente se apropria de algo que não é nosso, a gente está ferindo o princípio ético, que também é um princípio constitucional. Então, veja que uma coisa puxa a outra, e não é só plágio pelo plágio, né? E ele pode ser intencional ou acidental. E aqui eu abro um parêntese muito importante e eu trago uma frase aí em negrito aí embaixo para ficar bem claro para vocês que a grande parte, a maioria da ocorrência de plágio estão associadas à ausência de intencionalidade. Muitas das vezes a pessoa não tem a intenção de plagiar. Isso não é uma conclusão minha, isso não é uma ideia minha, é uma ideia do comitê do CNPq no Brasil. Né? Eles detectaram, a partir de uma pesquisa de mais de uma década, que a maioria dos plágios não são intencionais. Né? As pessoas cometem o plágio de forma não intencional, né? Tem ausência de intencionalidade. Mas caramba, Johnny, vocês vão perguntar, a pessoa está na pós-graduação, por exemplo, em docência, em gestão, e comete plágio não intencional? Sim, porque a gente vive no mundo das informações, e, consequentemente, que é diferente das informações, do conhecimento. Então, tudo fica muito fácil hoje em dia. Então, a gente é bombardeado é a palavra mesmo, o tempo todo, e a gente acaba cometendo plágio de forma não intencional. A maioria. Existem casos intencionais? Sim, mas não é a maioria. Então, que isso fique bem claro. E o plágio, obviamente, ele não está na nossa área aqui em específico do conhecimento. Ele está presente em todas as áreas, inclusive, né, na área da saúde, por exemplo, da medicina. Pode passar fazendo um favor, Daniel. Bem, eu já até fiz um ensaio sobre essas consequências do plágio, mas é importante que vocês saiam dessa oficina hoje com essa clareza sobre as consequências de um plágio. E aí eu enumerei, pessoal, algumas, mas não são só essas, né? Então, talvez a basilar é que você, né, irá responder por crime, a pessoa que cometer o plágio irá responder sob crime contra a propriedade intelectual, a apropriação intelectual indevida do trabalho de outrem, né? Poderá responder, consequentemente, a processo administrativo, né? Vai refletir negativamente da sua imagem e da instituição ao qual está vinculado,
né? Imagine se for detectado o plágio do Dionis, né? Na sua, por exemplo, tese de doutorado, né? A minha imagem vai ficar manchada. Qual a credibilidade que eu terei para ser convidado para dar uma palestra, por exemplo, num curso de pós-graduação? Nenhuma. Qual a credibilidade que eu terei de orientar algum aluno, ou seja, na graduação, ou seja, na pós, sendo que eu cometi plágio em algum momento da minha vida, que seja 10 anos atrás, mas que eu cometi plágio? Então, o plágio ele tem consequências históricas, até porque, se vocês pegarem relatórios do CNPq, né, obviamente, eles preservando a identidade de muitas das pessoas, a gente vai perceber que teve plágio detectado depois de 5 anos, depois de 6 anos, porque uma pessoa, depois de 6 anos, viu que ela acabou plagiando dela própria, né? E denunciou. Isso depois de um longo tempo. Então, o plágio ele não prescreve. O crime do plágio, ele não prescreve no sentido desse. Se for detectado, eu tenho certeza que vocês já ouviram isso muito em música. Músicas antigas que hoje são consideradas plágio de alguma coisa. Enfim, ele não prescreve. Então, cuidado com isso, até mesmo achar, não, isso se for achar, vai achar daqui 10 anos, aí eu já estou aposentado, ou algo do tipo. Não, cuidado. Até porque, né, mancha a imagem. Você perde o respeito e a credibilidade no meio acadêmico, né? Qual a credibilidade que uma pessoa que comete plágio tem? Nenhuma. É fato que nenhuma. A pessoa pode ter, inclusive, um potencial muito grande, mas ela cometeu plágio, ela não tem credibilidade nenhuma, porque ela cometeu, inclusive, um crime, né? Precisará obrigatoriamente fazer retratações públicas dos trabalhos publicados. Pessoal, no Brasil, a partir de 2008, quando essa lei, esse artigo da Constituição foi revisto, o comitê do CNPq entendeu o seguinte: gente, o crime pelo crime, a pessoa saber que é crime e pagar uma fiança, qual o ensinamento que essa pessoa vai ter? Qual é a função social que isso está tendo? Nenhuma. Ela vai ser punida, vai pagar uma fiança, porque a maioria vai pagar a fiança, não vai ficar presa, ou vai ficar presa durante meses, porque é no máximo 2 meses, e depois vai sair. Então, se repensou muito as práticas. Uma delas são as retratações públicas, ou seja, a pessoa que cometeu o plágio, né, entrar em comum acordo na justiça com a pessoa que foi plagiada, né, e ela fazer uma retratação pública, né, uma carta, um vídeo falando sobre o plágio que ela cometeu. Que vergonha, né? Adultos, estamos falando de adultos, né? Será reprovado em disciplina ou curso? Isso é muito comum, tanto na graduação, tanto na pós-lato stricto sensu, né? O comitê de plágio, de ética da universidade, do campus, etc., se reúne, né? E entram em comum acordo, em deliberação de colegiado, que o mínimo que se pode acontecer é que aquele aluno ou aquela aluna seja reprovado na disciplina que ele cometeu. Sim, na disciplina. E muitas das vezes, às vezes, o plágio ele não é cometido, pessoal, no trabalho final, mas também no decorrer das disciplinas, de colegas que copiam a atividade do outro colega. Isso é plágio. De colegas que copiam o trabalho final de outros colegas. Então, o mínimo que se pode haver é, de fato, se o professor, né, detectar no transcorrer da disciplina ainda, pedir que ele faça novamente. Ou, já no final, finalizado, que ele seja reprovado da disciplina, porque ele fez apropriação indevida de propriedade intelectual que não era dele. Outro também é que ele pode ser expulsa do curso. Por quê, pessoal? A questão do plágio entende-se que ele é um pouco cultural. A pessoa que comete plágio hoje,
entende-se que ela já cometeu plágio ontem e ela tem grandes chances de cometer plágio lá na frente. Então, após sucessivas advertências assim, advertências mesmo orais, escritas dos coordenadores do curso, dos professores, esse aluno, essa aluna insistir na prática do plágio, não, peraí. Né, aí, consequentemente, as medidas pedagógicas e administrativas, com certeza, elas serão mais severas. É impossível, porque a pessoa está continuando com o crime. Né? E aí, a consequência disso pode ser também na expulsão do curso, com certeza. E isso está prescrito no comitê do CNPq e na própria LDA. E também poderá ter o título cassado. O que significa isso? Eu já sou mestre há 5 anos e foi detectado plágio na minha dissertação de mestrado. Eu perco o meu título de mestre? Sim. Eu perco o meu título de especialista em docência para educação profissional e tecnológica, em gestão de projetos? Sim. Perco. Se for detectado, né, sim, você perde. Pode passar, por favor, o Daniel. Bem, existem alguns motivos, não que isso vai servir de desculpas, não mesmo, mas existem alguns motivos reais que explicam o motivo da pessoa plagiar. Pessoal, o maior deles, falta de tempo, ou procrastinação. Eu tenho até no final deste semestre para entregar o meu TCC, o meu artigo para o meu orientador. Vou fazer em março. Vou fazer quando chegar em março, nossa, estou muito cansado, vou fazer em junho. Vai procrastinando. Vou fazer esse final de semana. Quando chega no final de semana, mas eu vou passar o final de semana na casa do meu namorado, da minha namorada, da minha sogra, enfim. E aí a gente vou ver aquele filme que eu estou querendo ver há muito tempo. A gente não tem um planejamento acadêmico. Né? E aí o que acontece? A gente vai procrastinando, a gente vai ocupando nosso tempo com outras funções, não damos prioridade após, e aí, né, ao curso, e aí a gente se vê já no período de entregar, né, já está expirando o prazo, inclusive, de permanência na pós, não fez, vai copiar e colar sim e vai mandar algo plagiado. Facilidade de acesso à informação. A informação está aí a todo momento, a toda hora, até a gente dormindo, ela tá presente em nossa vida. Interesse em obter boas notas, isso acontece muito em trabalhos de fóruns ou algo do tipo. Né? O colega vê em salas de classroom, porque o colega vê um trabalho bom do outro colega e fala assim, caramba, eu não vou conseguir fazer dessa forma. Vai lá e copia trechos do colega, né? E aí para obter também boas notas. Pega também trabalhos consagrados que sabe, até com linguajar robusto, que chama muita atenção, né? E copia e cola. Isso é muito comum também. Dificuldade na escrita acadêmica. Somos um país que não tem a tradição de ler e escrever muito. Vivemos ainda num país em que os livros eles são caros, eles não são acessíveis para grande parcela da população brasileira. Né? Então, se eu não leio muito, automaticamente eu não vou escrever muito. Uma coisa puxa a outra, porque o que aumenta o nosso vocabulário de escrita é a nossa prática de leitura, né? Desconhecimento técnico das regras de citação ou referência, e isso é muito comum, né? Muitas das vezes a gente até paga pessoas para corrigir o trabalho. Pagar uma pessoa para fazer correção ortográfica, pessoal,
Não é crime. Não é crime. Mas o que se recomenda pelo CNPq é que nós tenhamos conhecimento das normas da ABNT. Se somos alunos, estudantes de graduação, pós, é ter um conhecimento mínimo de citação, de referência da ABNT, que, inclusive, em 2021 passou por uma nova mudança. Já fica aqui registrado isso. Desinteresse científico. Muitas pessoas fazem pós só para ter um título a mais, só para conseguir uma promoção no trabalho, só para conseguir uma progressão, né, e não há interesse científico algum em fazer aquela pós. Que pena, né? Está perdendo uma oportunidade de conhecer, uma oportunidade de se aprofundar, né, naquela área específica que a pós-graduação se destina, né? Então, o desinteresse científico, num país ainda que engatinha, né, está engatinhando cientificamente, a nossa pesquisa ainda fica muito aquém de países com a economia que nós temos, né? Ele é muito real. Falta de ética. Infelizmente, falando bem diretamente mesmo, falta ética em muitos pesquisadores, por isso que a cada dia está se ficando mais rigoroso ainda a questão do comitê de ética, a questão da ética. Todas as instituições de ensino, por ordem do Ministério da Educação, têm que ter um comitê de ética formado, né? Quando eu falo instituições de ensino, pessoal, eu falo o IFRJ, a UFRJ, a UF, né? Tem que ter um comitê de ética para julgar essas questões, inclusive pesquisas que lidam com nomes de pessoas, crianças, né? Lida profissional do dia a dia das pessoas que vão expor a atividade profissional de alguém, né? E algo também que é muito comum. Tem gente que acha bonito ser apresentado ou colocar no Lattes 4 pós-graduações, 2 mestrados, e aí quer só aumentar. Mas espera aí, além da qualidade ser muito suspeita, há grande possibilidade, sim, dessa pessoa cometer plágio. Inclusive autoplágio. O que é isso? Reproduzir trabalhos que ela mesma já fez, porque o autoplágio é plágio. É crime do mesmo jeito. Falando nisso, pode passar, Daniel. É importante destacar também, eu estou falando aqui de CNPq, mas é importante registrar nessa oficina a existência de uma comissão de integridade na atividade científica do CNPq. Foi criado, obviamente, pelo CNPq, e surge em virtude, pessoal, de várias denúncias de fraude em publicações científicas, principalmente na área da saúde, nem tanto na educação, mas na área da saúde. Então, o CNPq se viu obrigado, a partir da existência da LDA, da Lei de Direitos Autorais, né, já proclamada na nossa Constituição, ela se viu no dever, né, pressionada a constituir uma comissão de integridade na atividade científica, né? E quais são as linhas de ação, assim, basilares? São várias, pessoal. Eu trouxe 2 aqui, porque senão ia tomar muito tempo. Ações preventivas e pedagógicas. Isso eu acho uma sacada genial. É o que nós estamos fazendo aqui nesta noite. A gente aqui não está para tratar casos de plágio de algum aluno ou de alguma aluna. A gente está aqui para trazer ações preventivas e pedagógicas sobre plágio, para que isso não venha ocorrer no nosso programa. Então, essa é a preocupação e essa é uma das diretrizes da linha de ações do CNPq, né? Então, é dever nosso também, enquanto instituição, ter linhas, estabelecer estratégias pedagógicas, como esta nessa noite, promovida pelos 2 coordenadores do curso, né, de ações preventivas anti-plágio, pedagógicas. E é isso que nós estamos fazendo aqui agora.
e outra, né, que, infelizmente, aí já é o plágio cometido, de ações de desestímulo a más condutas, ou seja, punição, né? Essa comissão, ela vai ser ouvida a partir de um processo administrativo, gerado a partir de uma denúncia da pessoa que foi plagiada, né, para possíveis punição dessa pessoa, como, por exemplo, perda do título. Né? Não é um processo, e é um processo, inclusive, longo e custoso para quem cometeu o plágio e principalmente para quem foi plagiado, né? Que é o mais triste. E aí, esse slide, os dois coordenadores irão disponibilizar na plataforma para vocês. Tem um link aí da comissão que vocês podem ficar mais por dentro, tá bom? Do trabalho desenvolvido por ela. Pode passar fazendo um favor, Daniel. Bem, estou falando de plágio, mas quais os tipos de plágio acadêmico que nós temos? Bem, temos alguns, e eu vou falar de cada um. Nós temos o plágio direto, nós temos o plágio indireto, o plágio mosaico, o plágio consentido, o plágio de fontes, o autoplágio, que eu já até ensaiei sobre ele, e muito pouco discutido, e apareceu de forma mais recente na discussão de plágio no Brasil, o plágio de chavão, que é muito comum. Aquela frase, aquela palavra bonita que a gente vê de algum autor, que a gente pega e coloca nos nossos textos, pois bem, é uma palavra, né? Mas é um plágio de chavão. Bem, vamos falar de cada um. Passa, por favor, Daniel. Nós temos o plágio direto. Bem, o plágio direto, pessoal, é literalmente o copiar e colar. Eu pego uma página inteira de outra pessoa, do trabalho intelectual, da propriedade intelectual. Legalmente se diz propriedade intelectual, tá, pessoal? Eu pego algo da propriedade intelectual, uma página inteira da propriedade intelectual de uma pessoa, copio e colo. Esse é o plágio direto, em linhas gerais, né? E aí eu copio e colo e não indico a autoria, a fonte daquilo. Isso é um plágio direto. É o copia e cola, papum. Pode passar fazendo um favor, Daniel. Alguém levantou a mão? Daniel levantou a mão. Pode falar, Daniel. Opa, Diógenes, boa noite. Meu nome é Daniel. Gostaria só de tirar uma dúvida na questão. Você havia dito que a partir do momento que você copia algum conteúdo, você precisa deixar claro de onde você copiou. Qual seria esse limite, né, que você pode se apropriar de um texto, dizer de onde você tirou, mas qual que é o limite? Assim, tem algum tipo de porcentagem? Qual que seria o limite para você estar usando desse recurso de citar um texto de uma outra pessoa? Tá. Então, o recomendado pela comissão, pelo CNPq e pelos estudos é que, se você citar uma frase, você cite a fonte. O recomendado é esse. O certo, Daniel, é esse. Contudo, quando nós vamos, por exemplo, colocar um TCC, por exemplo, para o detector de plágio, uma dissertação, uma tese, que são várias páginas, até 30%, de 0 a 100, até 30% detectando, por exemplo, detectou 23% de plágio. Quem está detectando plágio tem que parar e analisar isoladamente cada situação que aquele detector de plágio trouxe, né? Então, até 30% é discutível, é aceitável, analisando todos os pontos de plágio. 31%, 30, alguma coisa, é plágio, sem discussão nenhuma, tá? Contudo, é importante nós sabermos os tipos de plágio, porque o que acontece? A cada ano que passa, as pessoas vão ficando também mais, digamos assim, expert em plagiar.
Então, a discussão de plágio está ficando mais rigorosa. Por isso, inclusive, eu trazer nessa noite para vocês tipos de plágio, porque não deixa de ser plágio. Não deixa de ser plágio. Deu para entender? Perfeito, Diógenes. Muito obrigado pela explicação, cara. E aí nós temos o plágio indireto. Bem, o plágio indireto é o mais comum e ainda tem alguns professores que dizem o seguinte: quem nunca? Mas a gente espera, né, que vocês, estando aqui na nossa instituição, em 2 pós-graduações assim respeitadas, não façam isso. O que é o plágio indireto? Eu pego um parágrafo, copio e colo um parágrafo do professor Ricardo Knaip, do trabalho dele de mestrado. Eu vou pegando as palavras e trocando por sinônimos, e ali eu já tenho um parágrafo construído no meu TCC. Isso é um plágio indireto. Eu não citei diretamente o professor Ricardo Knaip, mas eu peguei a ideia dele e só substituí por sinônimos. É um plágio, pessoal, porque sinônimo diz a mesma coisa. É um plágio. Isso é plágio indireto. Aí, se eu fazer um TCC dessa forma, e lá ou depois a pessoa que foi plagiada identificar e provar que foi trocado por sinônimo, aí, Daniel, também respondendo a sua pergunta, eu posso perder o meu título? É plágio? É detectado plágio? É sinônimo de plágio? Sim. Tanto é que eu estou trazendo aqui para vocês. Pode passar fazendo favor, Daniel. Bom, plágio mosaico, também muito comum. Bem, eu vou pesquisar tecnologia na educação, né? Eu vou pesquisar tecnologia na educação. E aí eu vou lá e coloco lá, vai aparecer vários artigos sobre tecnologia na educação. E aí, um artigo melhor do que o outro. Assim, caramba, olha que parágrafo legal nesse, que parágrafo legal naquele. Eu vou fazendo literalmente um mosaico com vários trechos de artigos, dissertações, ensaios, teses diferentes. No final, eu apresento o meu trabalho com vários trechinhos diferentes. Tá vendo aí, ilustrado aí? A pessoa pegou vários recortes, fez vários recortes, e construiu o seu trabalho, né, o seu mosaico. Esse é conhecido como plágio mosaico, também muito comum. A pessoa faz uma seleção de 10 artigos, vai copiando e colando, vai ali, mistura uma frase com a outra, um meio parágrafo com meio parágrafo, monta um parágrafo. É chamado de plágio mosaico, ou seja, vai construindo, pegando retalhos e vira um Frankenstein, digamos assim. Pode passar fazendo um favor, Daniel. Bem, o plágio consentido. E esse é o que está em alta no Brasil, segundo o CNPq. A cada... para vocês terem uma ideia, eu vou terminar essa palestra com vocês. O slide está aqui aberto no meu computador. Eu vou terminar essa palestra, talvez vocês vão terminar essa palestra e vocês escrevendo aí sobre plágio nos comentários ou algo do tipo, vai aparecer diversos anúncios de faça o seu trabalho em 3 dias. Tipo aquela coisa de traga o seu amor em 7 dias, né? E aí faça o seu trabalho. O ramo que mais está crescendo são de pessoas que fazem, né? São de empresas que fazem trabalho. A pessoa paga pelo trabalho. Olha, eu preciso fazer o meu artigo para o trabalho da pós final e você pode fazer para mim? Posso. É tanto por página, né? Ou o trabalho final é isso. E é o plágio consentido, né? Que aí a gente está apresentando um trabalho como se fosse nosso, mas que, na verdade, foi cedido, ou melhor, vendido por algum amigo nosso que fez para a gente, porque ficou com pena da gente. E o mais comum, nós pagamos por aquele trabalho,
né? Então é um plágio com sentido. E aí a gente está vendo a pessoa aí tendo a ideia, escrevendo, né, para a pessoa que comprou, e a pessoa que comprou só vai lá e pega o trabalho como se fosse dela. É o plágio com sentido. Muito comum e considerado o mais em alta hoje no Brasil, porque isso virou um mercado, né? Pessoas viram nisso, enxergaram nisso uma forma de ganhar dinheiro, né? Fazendo o trabalho para fora. Pode passar fazendo um favor, Daniel. Bem, nós temos aqui agora o trabalho de fontes, né? O que acontece? Eu fui e li o trabalho do Ricardo Knaip, pegando o Ricardo aqui para Cristo hoje. E ele citou vários autores consagrados. Eu não vou ler aquele autor. Penso assim, a pessoa que vai plagiar pensa assim. Então, ela pega a citação que o Ricardo fez e copia e cola e dá o crédito ao autor. Mas aquela citação, ela não pegou do autor mesmo fonte. Ela pegou do Ricardo que citou ela no trabalho dele. Isso é um plágio de fonte. Né? Eu não fui na raiz, eu não fui na fonte. Eu peguei de outro trabalho e reproduzi. Eu não li aquele autor. Isso é um plágio de fonte. Pode passar fazendo um favor, Daniel. Bem, autoplágio, pessoal, é plágio do mesmo jeito. Sabe por que eu estou falando isso? Porque eu já tive orientandos de graduação e até mesmo de pós que já me perguntaram isso. De pós, não, graduação. Eu nunca trabalhei na pós, eu comecei a trabalhar agora. De graduação. Ah, mas foi eu que escrevi, professor. Sim, mas você escreveu em outro momento, em outro trabalho, inclusive já publicado. Então, se você está reproduzindo, copiando e colando um trabalho que você já publicou, né, você está cometendo um autoplágio. Você está plagiando um trabalho que você mesmo já fez em algum momento. Então, é plágio do mesmo jeito, tá, pessoal? Eu estou plagiando em outro trabalho, em outro momento, em outra ocasião, em outro título que eu estou pleiteando, um trabalho que eu já publiquei, que eu já fiz. É um autoplágio. Pode falar, Nádia. Boa noite. Boa noite. Sobre o tipo de plágio anterior, quando você coloca a citação que se leu em outra fonte. No caso, você citou um trabalho, mas isso às vezes acontece em livro. Né? No caso do livro, por exemplo, às vezes tem uma situação e a pessoa usa num trabalho, usa aquele crédito APUD, né? Fulano de tal, APUD, fulano de tal. Isso descaracteriza o plágio, né? Porque você está citando a fonte, né? Perfeito. Sim, usando o APUD, Nádia, com certeza. Mas mas já repararam que dificilmente a gente vê nos trabalhos escrito APUD? As pessoas geralmente não colocam o APUD. Elas acham mais cômodo, por conta dessa cultura de plágio, pegar a citação, colocar o nome do autor, fonte da citação, ok, mas não de onde que ela tirou, não colocar o APUD, né? O APUD Knaip, né? Então, você colocando o APUD, você faz de acordo com as normas da EBNT, Nádia. Realmente não se caracteriza como plágio fonte. Ao contrário, que é o que é mais recorrente, sim, é plágio. Pode falar, Bruno. Oi, tá ouvindo? Sim, estou ouvindo. Tá, sobre essa questão do APUD, não sei, me corrija se eu estiver enganado, mas basicamente você diz que pegou uma informação que foi citada em um outro trabalho, né? Então, quando isso acontece, você está usando, e eu acho que é por isso que as pessoas evitam colocar o APUD, você está dizendo que você não foi olhar a fonte. Porque muitas vezes muitas vezes não, na verdade você não tem como garantir que aquela citação que você está retirando de um outro trabalho, ela realmente foi citada da forma correta. Então, você só está reproduzindo algo que você não está verificando, você não foi lá na fonte, de fato, verificar. Eu, particularmente, eu tenho um preconceito com esses trabalhos que tem APUD, porque eu não sei de onde essa pessoa está tirando, como essa pessoa realmente está tirando essa informação.
Então, Bruno, excelente intervenção. Bem, aqui nós estamos partindo do princípio ético. Então, é melhor a gente colocar o APUD e dizer que nós não fomos na fonte. A gente vai ser muito mais ético fazendo isso do que a gente pegando a citação e colocando lá como se a gente tivesse ido na fonte específica. Então, o princípio ético ele é basilar para qualquer trabalho acadêmico. Então, se eu estou preocupado com isso, eu estou priorizando esse princípio ético, o que eu vou fazer? Eu vou ser sincero. É melhor eu usar o APUD para deixar bem claro que eu não fui na fonte, até porque se você passar por uma banca, você pode ficar numa situação de saia justa, sim, você não indo na fonte em si, do que você pegar a citação, copiar e colar, sendo que você não foi de fato na fonte daquele autor. Né? E realmente, Bruno, você não é o único de se ter uma certa resistência em se colocar APUD. Resultado disso é que a gente vê pouquíssimos trabalhos, né, existem, mas com o APUD. Não é tão comum. Né? A Laiane levantou a mão também? Isso, professor. Boa tarde, ou boa noite a todos, Boa né? noite. Em relação a essa questão do APUD, eu me recordo muito que eu participei de uma palestra a respeito de metodologia científica, referência à BNT, enfim. E aí, a bibliotecária, né, que ela que deu a palestra, ela disse que APUD era coisa de preguiçoso e que o texto deveria ter apenas um artigo, por exemplo, um TCC, um artigo não, minto, um TCC, monografia, dissertação, enfim, deveria ter no máximo 3 APUDs. Então, é interessante isso, né? A percepção, né, de uma pessoa em relação à questão do APUD e como realmente, então, se há, né, uma limitação, né? Eu não sei se existe realmente essa limitação, né, lá na ABNT, mas se caso existir, eu acredito que seja muito mais fácil realmente, né, para as pessoas que estão, né, praticando plágio, não referenciar, né, usando o APUD e sim pegando lá a citação diretamente e colocando lá, né, já porque essa limitação, como ela mencionou, de 3. Então, realmente, são coisas bem... É muito complexo, professor. Inclusive, parabenizo o senhor pela palestra, sendo maravilhosa. Obrigada. Então, Laiane, excelente a sua intervenção. Bem, vamos lá. Não há limite para APUD, o uso de APUD. Realmente, culturalmente e historicamente dizendo, como o Bruno, inclusive, levantou, não se vê muito com bons olhos essa questão da existência do APUD, né? Mas não há um limite para o uso, você pode usar. Não há, só pode usar 3, só pode usar 2. Ela estabeleceu isso a partir de um ponto de vista, de um entendimento, de uma interpretação dela, essa bibliotecária. Bem, não há esse limite legal, não há. Mas eu volto na mesma fala que eu respondi à intervenção do Bruno. Partindo do princípio ético, é muito melhor, eticamente dizendo, nós usarmos o APUD, porque aí a gente vai estar sendo, estaremos sendo sinceros, inclusive com nós mesmos, do que a gente pegar a citação em si sem, de fato, ter ido na fonte. Né? E aí, em decorrência, justamente a isso que vocês estão trazendo, essa aversão ao APUD, não sei porquê, inclusive, eu também tenho, é cultural isso. É que a gente se vê o pouco uso dele, né? Pouquíssimo uso, né? Não chega nem 3, nem esse máximo que essa bibliotecária levantou. É isso. Pode passar, Daniel, fazendo um favor. Tem mais um que levantou a mão, Jones. Sim, desculpa, eu não vi. Tiago Sebastião está com a mão levantada. Pessoal, boa noite. Só voltando no ponto anterior do autoplágio... Né? Tá muito baixo, Thiago, eu não estou te ouvindo. Tá, porque eu tô no trânsito aqui, só um minutinho. Enquanto é isso, Jones, o Lindney também levantou a mão. Enquanto o Thiago resolve, podia passar para o Lindney. O que você acha? Tiago, enquanto você resolve o seu problema de áudio, nós vamos passar por Lindney, tudo bem? Ou, se você não resolver o seu problema de áudio, pode escrever a pergunta no chat que eu leio, tá?
Pode falar, Lindinei. Boa noite, pessoal. Primeiramente, parabenizar o Jones, muito instrutiva a apresentação. Boa também a participação dos alunos. E é muito interessante essa questão do APUD, porque, diferentemente, né, do que a gente tem ouvido aqui, é muito pior, para não dizer que a gente vai incorrer em crime e o trabalho pode ser, inclusive, reprovado, é a gente usar onde deveria ser o APUD e a gente dizer que leu na fonte. Porque numa banca a gente vai ser questionado. Sem usar o APUD vai dizer, então você citou aqui a obra X. Me explique por que essa obra está aqui, você então... E geralmente os professores sabem do que estão falando, né? Vão pela bibliografia e vai questionar sobre aquela obra. E você não leu, porque você foi ali, tirou um trechinho, citado por uma outra pessoa, ou seja, de terceira mão, de segunda, terceira mão. Então, o mais importante, e eu acabei chegando um pouco atrasado, é bem provável que o Jones tenha falado, a questão do plágio é justamente a gente ter credibilidade no nosso trabalho. Sim, falei da credibilidade, da perda da credibilidade. Isso, né? Exatamente. Então, como você já disse, não existe um número de APUD, isso é lenda urbana, digamos assim, e é completamente factível, cada vez que for necessário usar o APUD, e você citar a fonte, dizer, não, estou tirando porque fulano citou. Então, é citado por fulano. Vou dar um exemplo aqui bastante claro. Você vai e cita uma obra em alemão. E aí o professor da banca pergunta, você lê alemão? Aí você diz, não. Mas você citou uma obra aqui que não existe tradução no português. Só tem em alemão. E aí o que você diz? Então, obviamente, usar o APUD é muito melhor do que a gente usar o plágio, que vai ser um plágio, vai ser detectado e você vai perder a credibilidade. Obrigado aí pelo espaço. Nada, eu que agradeço, Lindinei, exatamente, só reforçou a minha fala, excelente. O Tiago, ele resolveu o áudio dele? De qualquer forma... Ele mandou uma mensagem. Sobre o ponto de autoplágio, tive orientação em um outro curso que seria melhor você requentar o tema do que fazer uma autocitação. Na academia, essa autocitação é tão recriminada assim. Exemplo, fiz 3 artigos sobre o mesmo tema, evoluindo esses temas, como usar a linha isto. Obrigado, Jéssica. Então, Tiago, mesmo que seja o mesmo tema, o tema não se esgota, né? A gente parte desse seguinte princípio. Então, você pode produzir, né? Eu não gosto da palavra produzir, você pode construir vários trabalhos sobre o mesmo tema, mas não necessariamente cometendo o autoplágio, né? O que você pode fazer é exatamente essa orientação que você teve, a pessoa não estava errada, né? É exatamente requentar esse seu trabalho. O que isso significa? Aprofundar, intensificar a discussão. Vou te dar um exemplo meu. A minha pesquisa de doutorado é a mesma da minha de mestrado. Contudo, no doutorado, eu não utilizo citações, parágrafos que eu utilizei na dissertação, porque eu faço uma discussão mais aprofundada e mais detalhada, né? Então, o que eu estou fazendo isso? Eu estou requentando o mesmo tema que a gente sabe que não se esgota, né? Às vezes a gente tem a sensação, já se esgotou esse tema. Não, sempre tem alguma outra pessoa, ou até mesmo nós, que está pesquisando algo relacionado àquilo que não é igual a que nenhuma outra pessoa pesquisou, ou que é parecido, ou que é igual, mas tem uma outra forma de abordagem,
né? Então, essa orientação que você teve é uma orientação possível, sim, né? Digamos que é o que eu faço na minha tese de doutorado. Eu dou uma requentada, uma esquentada numa pesquisa que eu desenvolvi na minha dissertação de mestrado, tá? Publicar, vamos lá, o Álvaro. Publicar os dados do TCC num artigo seria um autoplágio? Não. Até porque você, por exemplo, você vai publicar dados, você vai colocar a tabela, você vai colocar a fonte, que é o seu TCC. E você vai estar explicando com as suas palavras sobre aquele trabalho. Bem, eu, por exemplo, tenho um artigo publicado sobre a minha dissertação de mestrado. O que eu tenho igual da minha dissertação de mestrado num artigo que eu publiquei? Estou falando eu, Dionis. Um quadro que eu desenvolvi na minha dissertação. Eu peguei aquele quadro e levei para o meu artigo que eu publiquei a partir da minha dissertação. Contudo, embaixo do quadro estava lá a minha fonte, de onde que eu tirei aquele quadro, né? Estou dando um exemplo meu, né? Porque a todo momento você vai estar, né, discutindo naquele artigo que ele é originário, né, de uma dissertação, de uma tese de doutorado. Você vai estar explicando consequentemente, vai estar no resumo consequentemente, né? Aí já é outra questão. Camila, eu já me citei em artigo porque o segundo foi a evolução dos ajustes identificados como necessário sobre o primeiro. Claro, você se citar não tem problema nenhum, Camila. Nenhum. Que bom, você está se citando, você está de acordo com as normas. O que você não pode é pegar o que você escreveu, copiar e colar e não se citar. Porque se você está se citando, você está colocando a fonte. Tá ok? Por exemplo, Jones, tem 3 pessoas com a mão levantada aí. Por exemplo, Thiago, Gleison e mais um. Por exemplo, Ferreira 2023, tá? Vamos lá, Tiago. Seria esse caso de autocitação? Sim, você pode se autocitar. Você pode se autocitar, sim. Dando a fonte. Por exemplo, eu me cito na minha tese de doutorado, eu cito muito a minha dissertação de mestrado, Mota 2020. Sim, uma autocitação, de acordo com as normas da EBNT, sempre. Quem mais levantou a mão? Deixa eu ver a fila aqui. Tem o Gleison e o Eliel. Gleison e Eliel. Pode falar. Boa noite. Boa noite. A minha pergunta é sobre como evitar o autoplágio. Como evitar o autoplágio? Lendo mais sobre o tema, que você já se pesquisou em algum momento, se aprofundando mais sobre o tema, né? Você evita muito o autoplágio, se aprofundando mais sobre o tema, lendo mais sobre ele e estando aberto a ouvir outros autores, palestras de outros autores sobre aquele mesmo tema. Isso vai ampliando a sua capacidade de entendimento sobre aquele tema, né? E te impede que você cometa o autoplágio. É isso que eu faço, né? O que eu fiz no meu doutorado? Eu fui ler mais. Eu fui ler mais livros, eu fui ler mais obras outras obras daquele autor que eu já tinha citado na dissertação. Isso é uma forma clássica e que é batata, né? Para não se cometer o autoplágio, né? É esse aprofundamento, é esse esquenta, é essa possibilidade de mais leituras, ouvir mais, participar de mais encontros, ouvir mais palestras. Isso faz com que você não cometa autoplágio, porque você vai ter mais coisas para escrever, né? Sim. Qual é o próximo? Sou eu. Vocês me escutam? Sim. Sim, Eliel. Boa noite a todos, né? Primeiro eu gostaria de agradecer o Dionis por essa excelente palestra, né? Muito legal mesmo e relevante o tema. E a minha pergunta é um pouco aí dentro da sua concepção, o que você acha? Você acha que o caso de utilizar o APUD, ele tem alguma relação com a questão do estado da arte da obra ser utilizada? Né? Porque eu via muito na graduação
os professores delimitando um prazo. Por exemplo, alunos, olha, vocês têm que utilizar até 10 artigos que não podem passar de 10 anos que foram publicados dentro dos periódicos que tem a Qualis e por aí vai. Livros, não pode passar de tantos anos. Então, eu sempre acabei criando esse conceito, né, que talvez o uso de APUD, né, ele não seria necessário ali, não seria relevante, porque alguns autores que o autor, por exemplo, que eu estava utilizando, ele era muito antigo, por exemplo, de 1975, de 1989, né? Então, realmente, muita coisa poderia ter passado durante os anos e realmente poderia não ser um tema atualizado, né? Então, essa é a minha pergunta. Eliel, excelente pergunta, porque você acaba de explicar um dos motivos de se usar o APUD. No estado da arte, por exemplo, muitos professores delimitam, olha, eu não quero autores com mínimo de 10 anos, com mais de 10 anos que foi publicado. Então, quer dizer que eu tenho que usar autores que publicaram de 2013 a 2023. E aí, consequentemente, eu não vou citar literalmente a fonte daqueles autores, mas eu vou trabalhar com aqueles autores. Neste caso, Eliel, quando acontece esse caso que você trouxe, que é excelente, se recomenda não utilizar as citações que aqueles autores utilizaram, mas citar aqueles autores e não as fontes deles. Vou te dar um exemplo bem claro que acontece comigo. Eu utilizo Ciclo de Políticas, que é o do Michel Apple, né, do Stephen Ball e do Stephen Ball, que é de 1992. Foi criado por ele em 1992 e outra parte em 1994. A minha banca disse que não seria interessante eu utilizar o Stephen Ball e o Richard Ball, esses dois autores, lá da década de 90, que eu poderia pegar um autor brasileiro, que aí é o Jefferson Mainardes, professor da Universidade Estadual de Ponta Grossa, que trabalha esses autores durante muitos anos e tem valiosíssimas publicações relacionadas a isso. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu não fui no Stephen Ball, no Richard Ball, na fonte, que o Mainardes cita muito eles, mas eu trago citações do Mainardes, que é um expert em Richard Ball e Stephen Ball. Então, eu evito o APUD, eu não uso o APUD, mas eu utilizo um autor atual, em seu auge de produção acadêmica, né, que entende muito daqueles autores da década de 90. Então, eu acabo não utilizando o APUD. E muitas bancas, muitos professores adotam essa possibilidade, essa conduta de estado da arte, sim. Né? Fazer um recorte temporal das produções. Né? Eu faço isso na minha dissertação. Eu procuro não usar muito autores antigos. Eu utilizo com todo respeito e contribuição que eles tiveram, porque o que nós temos hoje é fruto de construções de caminhos trilhados por eles. Mas a gente tem que entender que nós temos autores hoje pujantes, né, atuais, que estudaram esses autores, se apropriaram e trazem informações mais atuais para a gente, como autores, por exemplo, que discutem o marxismo no Brasil. Né? Em vez de a gente ficar citando Marx sem ter lido a obra de Marx, né? Por que não a gente trazer autores como um Gaudêncio Frigoto da vida vivo, né? Que tem uma grande contribuição, por exemplo. Né? E excelente a sua contribuição, porque você traz um exemplo claro para nós da questão do APUD. Próximo. Próximo slide, Jonas. Pode ser o próximo. Não tem pergunta? Então, vamos lá. Estamos terminando, tá, pessoal? Esse já passou, né, Jonas? Já passamos. Esse. Vamos lá. Não, o chavão nós não usamos o chavão.
Não. O chavão, pessoal, eu até ensaiei ele lá atrás, no início da minha apresentação. Às vezes a gente gosta muito de um autor, isso é muito comum, né? E aquele autor tem frases chamativas, palavras chamativas. Por exemplo, eu gosto muito de uma palavra que é um termo cunhado pelo Paulo Freire. Vou dar um exemplo claro para vocês, que se chama prax, que significa ação, reflexão, ação. Às vezes eu uso essa palavra prax quando eu estou escrevendo e eu não dou a devida referência a ela, porque foi um termo discutido massivamente na década de 80 pelo Paulo Freire, né? Ou seja, eu uso uma palavra chavão, prax, que é do Paulo Freire, né? Que é do Paulo Freire, e não dou o crédito a ele. Então, existem muitas frases de autores que nós gostamos, marcantes, que chama atenção, que fica legal no trabalho, mas nós temos que referenciar, nós temos que dar o crédito, sim, àquele autor, àquela autora, né? Mesmo que seja uma palavra. Prax Jones não foi você que criou, foi o Paulo Freire. Então você tem que colocar Freire em 1980. Pode passar, fazendo favor. Como evitar o plágio? Pessoal, existem diversas formas de se evitar o plágio. Elenquei algumas que eu julgo pertinentes. Conheça as normas, é importantíssimo conhecer as normas. Por mais que não seja crime a gente pagar uma pessoa ou pedir uma pessoa para colocar nas normas para nós, espera-se que um estudante de pós-graduação e graduação tenha um conhecimento mínimo das normas, e é isso que nós esperamos de vocês, sim, tá? Conceda créditos aos autores, sempre conceda créditos aos autores, não é crime. Crime é plagiar e não conceder os créditos. Cuidado. Faça citações. Achou interessante? Cita. Coloca a citação, né? Mas, de acordo com as normas, mas não copie e cole, não cometa o erro de colocar bonito, vai ficar bonito. Já coloquei muita citação, não vou colocar mais essa. Coloque. É melhor do que plagiar. Utilize gerenciadores bibliográficos, né, de citações. Aprenda sobre a redação científica. Vocês estão num processo de aprofundamento científico da ciência, né? Vocês são uma pós-graduação, nos níveis mais altos da academia. Então, vocês têm que saber, e vocês têm que diferenciar, né, uma redação científica de uma outra redação de um conto, por exemplo, né? Vocês têm que saber diferenciar. Não à toa que vocês têm disciplina de metodologia. E se o professor estiver numa aula ou estiver... peçam a ele para falar sobre isso. Porque a redação científica ela tem a sua característica própria. Utilize os softwares antiplágio e sempre, principalmente que sempre no artigo, no TCC, vocês têm orientador. Peça ajuda. Por que ter vergonha de pedir ajuda? Vergonha é plagiar. Falando em softwares antiplágio, passa fazendo favor, Daniel. Eu trouxe alguns exemplos de softwares antiplágio, alguns pagos, alguns 0800, de graça. Contudo, por exemplo, o Plágios, ele era de graça. Agora, segundo informações, eu pesquisando para trazer para a oficina de vocês, eu acho que ele não está de graça mais, que eu já tive ele um tempo lá atrás e eu não consegui identificar se ele está mais, por exemplo, de graça, entendeu? Mas esses daí são alguns softwares antiplágio para, antes de mandar o seu trabalho para publicação e etc., jogue em algum software desse, né? Hoje em dia só cai no plágio, só está plagiando, só comete o crime quem quer. Pode passar fazendo favor, Daniel. Importante saber, no ensino superior escrevemos com base em normas e métodos científicos. Não é eu acho,
não é o que a outra pessoa acha e eu acho bonito, eu vou copiar e colar. E aí, consequentemente, a gente tem que construir o nosso trabalho com 100% de originalidade e, principalmente, durmam com essa palavra em mente, ética. Ética. Passa fazendo favor, Daniel. E aí, reforço para início e fim de conversa. Plágio é crime. Pode passar fazendo favor, Daniel. E aí, algumas referências bibliográficas de que eu usei nesta oficina, né? E pode passar, Daniel, o meu contato. Gratidão. É isso. O plágio é pago, né? Ótimo, Cristiane. Eu também entendi que era pago, porque eu não consegui ver lá a forma de acessar para baixar de forma grátis. Obrigado, Cristiane. Aproveitando, o pessoal deve ter visto que em 2019, aquela reitora da USP, que foi acusada de plagiar um trabalho na área de biologia, medicina, biomedicina, um trabalho acho de 6 ou 7 anos atrás. Você lembra dessa história? Sim, sim. A ex-reitora da USP, a maior universidade do Brasil. Também, eu acho que o interventor do IFRN ou da UFRN também descobriram o plágio dele também, do trabalho. Ou seja, já tinha passado alguns anos e eles perderam os títulos e enfrentaram ações na justiça. Inclusive, que vergonha, né? Quem descobriu da reitora da USP foi o pessoal, se eu não me engano, da UFRJ. Ela plagiou um trabalho na área de saúde de uns alunos da UFRJ. Daniel, o Daniel colocou aqui, quem nunca? Né? Ele fez uma pergunta, atira a primeira pedra. Então, Daniel, a intenção é que nunca. Eu diria isso. Eu acho que a intenção é que nunca. Passamos isso, né? Deixa eu só voltar uma coisa, te mostrar uma coisa aqui. Pera aí, rapidinho. Sim, Daniel, pode falar. Esse aqui, eu uso esse aqui, Eu pago a licença desse aqui, do plagiarismo, que é o farejador de plágio. Ele tem um símbolo de um lobo, um coiote, eu uso ele. Só que é o seguinte, né, Jones? O software não vai falar com você que é plágio, não. Porque se você fez uma citação direta, ele vai listar para você. E aí você cabe analisar o trabalho. Você tem que ir de parte em parte. Foi o que eu disse lá no meio da oficina. Você tem que ir de parte em parte para ver, né, se procede, se não, passou, elimina esse e vamos. Exatamente, Daniel, muito bem lembrado. E você ter um desses programas que você pode regular, por exemplo, configurar quantas palavras ele vai procurar e vai fazendo aqueles saltos. Aí eu quero procurar de 10 palavras, ele vai saltar 10 e procurar mais 10. Ou você pode colocar 5, 6, saltar tantas. Alguns desses programas você configura para que você fale com mais restrições ou com menos restrições. Ou seja, para ele ficar mais próximo de detecção de um plágio ou para que você tenha uma análise mais superficial e depois faça uma análise mais profunda. Sim, exato. Eu gosto muito desse tema, Jonas. Você foi cirúrgico na sua fala. Muito bem mesmo. Eu agradeço muito você ter estado aqui. Eu acho que todos aproveitaram aqui muito, viu? Alguém tem mais alguma pergunta para o Jones? O Jones está doido para responder perguntas, porque ele adora responder perguntas, gente. Pode perguntar à vontade. Ele está calminho, lá, o sorriso lá. Ai. Ricardo falou que você está dando spoiler do livro que será lançado até o final de abril, que tem muitas ferramentas. Aqui, as ferramentas você acabou de colocar aqui, ó. Você mostrou vários aqui, ó. Eu que agradeço, pessoal. O pessoal está colocando aqui, está agradecendo. Eu que agradeço pela oportunidade de crescermos e aprendermos juntos. Obrigado. Obrigado também, Ricardo e o Daniel, pelo convite. Bom, pessoal, se a gente conseguiu aí
exaurir as dúvidas, né? Se ninguém mais trouxe alguma questão para o Jones, eu gostaria de pedir para que todos abrissem as câmeras, né, se possível, para a gente tirar aquela foto tradicional, para a gente divulgar nas redes sociais. E aí a gente nem sempre... Daniel, por favor, tirar aí o slide, né? Nem sempre a gente consegue pegar todo mundo, né? Mas a ideia vamos tirar print, vamos jogar nas redes sociais, que é uma forma de divulgar o nosso curso. Colocar na página da pós, curtir, compartilhar. Isso, essa é a ideia. Isso. Podem me marcar também, tá, pessoal? Jones Mota, 2 T's. Deixa eu aumentar. A ideia, gente, como eu falei, né, no chat, é que todo semestre a gente traga essa discussão à baila, né? É importante esse tema não ser esquecido, né? E que quem está em sala de aula como docente, né, hora do ensino médio, ensino fundamental, ao doutorado, utilize tudo isso que foi falado, né, para que a gente consiga aí, a cada dia estar melhorando mais e mais a academia. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado. É algo que a gente vem dialogando bastante. E esse ciclo de palestras, a gente sempre vai estar trazendo aí alguém para estar contribuindo com o aprendizado de todos. Né? E antes da foto, lembrar aí da aula inaugural da pós-graduação em gestão de projetos. O Daniel pode falar, vai ter sorteio de livro, vai ter sorteio para o evento do CONAGP, que é muito top, e a gente está alinhando também a aula inaugural da pós em gestão, da pós em docência, tá bom, gente? Em breve a gente já vai ter a data aí. Então vamos lá, vamos dar o print. Alguém perguntou, Tiago? Bom, vamos lá, dar o print. Por favor, todo mundo sorrindo e dando print aí. Coloquem nos grupos as fotos e vamos em frente. Todos nós, né, uma fotinha. Tirei alguém tinha levantado. Não, ninguém levantou a mão, não. Ótimo. Vou dar mais um print, espera aí. Ótimo, tirei 2 aqui. Quem tirou, depois coloquem no grupo. Pessoal, boa noite, gratidão. A gente chegou aqui a mais de 80 pessoas participando, vários alunos sinalizando que gostariam de estar aqui e vão estar assistindo. Tá? Então, muito obrigado pela presença de vocês. Jones, mais uma vez, gratidão por tê-lo conosco e vamos em frente. Eu agradeço a oportunidade. Rapidinho, alguém perguntou sobre o slide, depois nós vamos passar o slide para vocês. E dá para colocar lá na coordenação da pós, eu coloco na coordenação de pós e gestão. E vamos disponibilizar nos grupos também. E gente disponibiliza para vocês, já avisa também por e-mail do Moodle, que já está disponibilizado. E eu vou fazer plágio desse slide. Desafio. Olha o exemplo, gente. Olha a citação, professor. Vou plagiar, não vou dar a fonte. Lindinei. Valeu, gente. Boa noite. Obrigado, boa noite. Jones, obrigado. Lindinei, prazer ter vocês aqui, galera. Show, até mais.